Os especialistas fizeram um raio-x da situação fiscal do país e mostraram os impactos das aposentadorias nessas contas. De acordo com os dados apresentados, a Previdência corresponde a 14% do PIB. Em países desenvolvidos, esse custo é de 7%. O diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente, fez um alerta. A dívida do setor público vai explodir sem a reforma. A dívida pública, no gráfico vermelho, pode atingir 100% do PIB em 2030, rapidamente, portanto. Hoje está em 76,7%. Na curva azul, que é o cenário base, nós considerávamos, na época da realização desse gráfico, a proposta do substitutivo do governo Temer. Ela chegava a 82,7% e caía para 72% ao longo dos anos. O consultor do Senado, Pedro Neri, mostrou que os gastos com a Previdência superam os investimentos. Para a gente ter um pouco noção do montante desse gasto, no ano passado nós gastamos com aposentadoria por tempo de contribuição no INSS cerca de 160 bilhões de reais. Dá mais ou menos umas 15 vezes o que a gente gastou com ensino profissional e umas 20 vezes o que a gente gastou com ciência e tecnologia. O economista Paulo Tafner apresentou dados que revelam que atualmente a relação de ativos para inativos está diminuindo, mas que no futuro terá 1,6 ativos para cada inativo. Digo para minha netinha, que é pequenininha, ela não entende, eu falo: Clarinha, quando você tiver a idade do vovô um pouco menos, você vai ter um velhinho para chamar de seu, porque vai ser 1,6 para financiar cada inativo. Além de alertar para o envelhecimento da população, os especialistas negaram que há divergências regionais na taxa de sobrevida da população. Eles ressaltaram que os servidores públicos recebem aposentadorias, em alguns casos, até 20 vezes maiores que a do trabalhador do regime geral e negaram que apenas a cobrança dos maiores devedores da Previdência resolveria o problema. Os senadores reagiram. Discurso que for para a satanização do serviço público, que eu vi 3 aí fazerem, é o grande caminho para a reprovação do projeto de Previdência. Não dá para a gente tratar os Brasis de forma igual, isso é um equívoco. O ex-ministro da Previdência e ex-deputado federal Ricardo Berzoini reconheceu que existe um problema fiscal no país, mas disse que melhor seria fazer a reforma tributária. Se é uma questão fiscal, e é uma questão fiscal relevante, o Brasil tem um problema fiscal que decorre em parte da crise econômica, em parte da estrutura do Estado brasileiro. Mas se é uma questão fiscal, nós temos que lembrar o seguinte: nós somos um país que não cobramos imposto de renda da pessoa física sobre dividendos. Ou seja, nós estamos falando de combater privilégios. Os acionistas dos bancos, os acionistas das mineradoras, dos latifúndios, não pagam imposto de renda da pessoa física sobre dividendos. Um dos pontos da reforma que mais foi questionado foi o sistema de capitalização, que troca o sistema previdenciário e permite que o trabalhador faça a sua própria poupança. O propalado sistema de capitalização não será inacessível a 70% dos trabalhadores que ganham menos de 2 salários mínimos. Será de cerca de 3% do PIB, como foi no Chile durante 20 anos? Ponto de interrogação. Fecho. Neste caso, não estaremos somando um alegado déficit atual com outro de transição apenas para beneficiar o sistema financeiro à custa da miséria da população idosa?